17h14 na Jornal 1714. Alô, morador de Nossa Senhora do Socorro. Chegou a hora de contribuir com o futuro da cidade. Já começou o período de pagamento do IPTU 2026, com desconto de até 15% para pagamentos em cota única e disponibilidade de parcelamento em até 5 vezes. O pagamento pode ser feito através do boleto entregue na sua casa, mas você também pode emitir uma segunda via através do site da Prefeitura de Socorro, socorro.se.gov.br. É o seu IPTU fazendo Socorro crescer. Prefeitura de Socorro, mais trabalho, mais transformação. Agora 17h14 mais 37 segundos na Voz do Povo. Aqui é o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal, a Voz do Povo. 3 pessoas da mesma família foram mortas na manhã desta terça-feira, dia 10, no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. Segundo a polícia, o autor foi Juan da Conceição, de 25 anos, parente das vítimas. As vítimas foram o pai do suspeito, Juan, Cosme da Conceição Santos, de 55 anos, a tia Maria da Conceição Santos, de 68 anos, e o marido dela, Adailton Roberto Mota. Depois do crime, Juan fugiu, foi perseguido pela polícia e morreu após ser baleado. Ainda segundo familiares, Juan tinha histórico de agressões contra a mãe, a irmã e a avó, e já havia sido denunciado à polícia. Na segunda-feira, ontem, portanto, dia 9, ele recebeu uma intimação relacionada às agressões e tinha uma medida protetiva contra ele em favor da ex-companheira. Segundo familiares, todas as vítimas trabalhavam no restaurante da família, onde em um anexo era a residência deles. Após matar os familiares a facadas, o homicida fugiu do local e foi abatido pela polícia em cima do telhado de uma residência localizada nas proximidades do local do crime. O fato aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, aqui em Aracaju, e causou comoção aos moradores e quem passava pelo local. A reportagem da Rádio Jornal esteve presente no local com o repórter Renato Nogueira, que trouxe pela 91,3 as primeiras informações do lamentável acontecimento aqui em Aracaju, da tragédia que aconteceu nas primeiras horas dessa terça-feira na capital sergipana. E Renato Nogueira está aqui ao vivo no Balanço Geral hoje e vai nos trazer para você, meu querido ouvinte, mais detalhes sobre este lamentável acontecimento. Ele foi o primeiro repórter a chegar no local e assistiu praticamente o desfecho dessa tragédia que abalou, repito, a cidade de Aracaju. Boa tarde, Renato Nogueira. É um prazer tê-lo pela primeira vez aqui no Balanço Geral, lamentavelmente com a notícia que não é muito boa, mas nós, repórteres, jornalistas e radialistas, temos essa missão de divulgarmos não somente notícias boas, mas também contar a história e narrar fatos desta ordem. Boa tarde, Renato. Boa tarde ao César Cabral, boa tarde ao Heron Ribeiro, boa tarde ao Luciano Tavares também, boa tarde especialmente a todos os ouvintes do programa Balanço Geral. Justamente isso, César Cabral, nós estávamos fazendo o nosso ofício na manhã desta terça-feira, dia 10 de fevereiro, fazendo a reportagem de rua do programa Espaço Livre, que é o programa da casa da Rádio Jornal FM, quando fomos acionados por volta das 6h30 da manhã, informando, inclusive pessoas próximas a mim, informaram que na Avenida Euclides Figueiredo, que é uma rota de circulação entre Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, havia um tumulto grande na Avenida Euclides Figueiredo. Nós nos dirigimos até lá, chegamos ao local por volta de 6h40 da manhã, quando os fatos estavam sendo desenrolados. Naquele momento, por volta de 6h40, quando estivemos no local, o Juan da Conceição, que é o apontado, o acusado por ter cometido esse triplo homicídio, já havia desferido os golpes de faca nas 3 vítimas. Trata-se de Maria da Conceição Santos, a vítima, Cosme da Conceição Santos e Adailton Roberto Mota.
A Maria da Conceição é a dona do restaurante João e Maria, que é um estabelecimento comercial, uma churrascaria da família. Ela trabalhava no local, que fica embaixo, no número 1455 da Avenida Euclides Figueiredo, com seu marido, Adailton, e com familiares. Mas eles estavam ainda, no momento que o fato aconteceu, ainda estavam dormindo. Inclusive, a dona Maria estava dormindo quando ela foi surpreendida, abordada pelo Juan da Conceição, e que desferiu golpes de faca nele e depois correu para matar o próprio pai, o próprio pai, o Cosme da Conceição, e depois o Adailton. Na residência existiam no momento do fato 5 pessoas ao total. As 3 que morreram e também uma jovem, que é a esposa do filho da Dona Maria. O filho da Dona Maria tinha acabado de sair para trabalhar, mas a esposa dele ficou em casa. Ao ver o tumulto e ao ver que o Juan estava golpeando de faca essas pessoas, ela com o filho dela, que é um menino chamado João, de tem mais ou menos 6 anos de idade, saiu da casa, correu e se escondeu. Nesse momento que ela saiu, ela começou a verbalizar com os vizinhos e começou a se formar o tumulto. Um dos vizinhos acionou a polícia e a polícia, através do 8º Batalhão, policiais do 8º Batalhão Militar, eles chegaram no local. Me permite, Fica à vontade. Nesse momento, até então, ele só tinha esfaqueado os 2. Ele já tinha esfaqueado 3 pessoas. A tia, o próprio pai e o marido da tia. E a mulher que estava na casa, que era nora da Dona Maria, dona da casa, tinha fugido com o filho dela. Mas ele tentou, inclusive, esfaquear essa criança de 7 anos. Nossa. E aí, quando nós chegamos lá, o Juan estava no telhado, uma casa vizinha, colada com a churrascaria em que ele teria praticado o crime em cima, né? Porque são casas de 2 andares. Nós chegamos, o Juan estava em cima do telhado da casa vizinha, tentando fugir. A polícia, então, cercou, fez o cerco. Os policiais que haviam chegado de forma muito corajosa, porque ele ainda estava com a faca que tinha assassinado os tios e o pai. E aí, quando a polícia chegou, fez o cerco, ele não conseguiu mais fugir. Quando ele estava no telhado, e nós estávamos narrando isso no programa Espaço Livre, o Heron Ribeiro estava ouvindo, inclusive, que ele foi tentar ir para cima dos policiais, o policial atirou e ele morreu no mesmo momento. Um tiro muito impactante, pelo som, inclusive, nós conseguimos ouvir, e ele foi transmitido ao ar pelo microfone da Rádio Jornal. Na hora do disparo. Nós narramos no momento e nós vimos ele primeiro se ajoelhar, no telhado ele estava, na segunda andar dessa casa, e depois morrer. Daí em diante se tornou um tumulto muito grande, porque os colegas de imprensa foram chegando, claro, ouvindo a audiência da Rádio Jornal, os outros veículos de comunicação foram chegando, a polícia foi acionada com o BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é uma polícia de elite para momentos de problemas grandes como esse. E depois, logo depois, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e o IML. Ô, Renato, então, quando o SAMU chegou, as vítimas ainda estavam vivas ou já estavam em óbito? Não, isso é uma coisa interessante de você perguntar, César Cabral, porque as vítimas já estavam mortas. Inclusive, quando o Juan saiu, que a população tentou pegar ele, as vítimas já estavam mortas. Quando a polícia chegou, as vítimas já estavam mortas. Isso porque nós buscamos as informações no local. O Juan, ele tem perícia com facas por ter sido açougueiro. Nossa. Então ele sabe manusear, e os golpes que ele deu nas vítimas foram fatais. Ele sabia onde estava atingindo e fez isso de forma fatal. Inclusive o SAMU, os médicos do SAMU, quando chegaram, relataram que os golpes que foram desferidos foram em locais fatais e que não apresentou defesa para as vítimas, até porque a Dona Maria, que era a dona da casa e dona do restaurante, ela tinha problema de mobilidade, ela mancava de uma perna e ela morreu ainda na cama, possivelmente sem saber que estava morrendo, porque ainda estava dormindo. Não tinha a mínima condição de fugir, de defesa e fugir do local. A única pessoa que conseguiu fugir foi a nora dela, com o filho dela, que seriam então uma tragédia ainda maior. Já é uma tragédia, claro, grande, mas seria muito maior porque teria uma criança envolvida. É verdade. A ordem que ele tirou a vida de cada um. Ele primeiro assassinou o pai, né, o Cosme da Conceição, depois o Adailton, que é o marido da tia, e a tia. Finalmente. Ô, Renato, e pelas informações que você conseguiu apurar, há alguma informação
dizendo o estado dele, o estado de equilíbrio mental, ele estava movido a droga, ele estava drogado, estava embriagado. Qual era o estado dele em si? Alguém conseguiu perceber antes do crime ou durante a... Sim, inclusive o relato que eu fiz no programa durante a reportagem é que o Juan ele estava em surto, parecia estar em surto. Nós estávamos a uma distância muito pequena dele, cerca de 100 a 200 metros. Ele estava num telhado em cima, na casa, né, que fica vizinha onde ele cometeu os crimes, e nós vimos os olhos dele arregalados e ele tentando se desvencilhar daquele cerco policial a qualquer custo. Então, possivelmente, ele estava surtado, isso os parentes das vítimas relatam. E aí, um outro fato é que nós apuramos ali entre os populares e os vizinhos que ele fazia uso de drogas. A gente não pode dizer e afirmar que ele estava drogado naquele momento, mas que ele era usuário e era dependente químico. O Juan surtou, segundo relatos, ele já tinha passagem pela polícia, estava usando tornozeleira, porque ele tinha, há cerca de 8 meses atrás, agredido a avó dele, a mãe dele e uma irmã. Isso num ambiente familiar. Ele foi preso. Quando ele saiu da prisão, ele sem ter para onde ir, porque a ex-companheira dele não queria mais morar com ele, inclusive ele tinha medida protetiva, né? Ela tinha medida protetiva contra ele não podia, inclusive, chegar próximo dela e da família. E ele, nessa condição de não ter onde morar, a dona Maria da Conceição, que é a dona do restaurante, e a tia dele, acolheu ele, abriu os braços para ele, abriu a porta da casa dela para ele, e foi nessa casa onde tudo aconteceu. Mesmo ela dando guarita e sendo a pessoa que acolheu ele nesse momento difícil dele, o crime aconteceu e as 3 pessoas acabaram mortas. Lamentavelmente. Veja só, quando o exame cadavérico vai revelar se ele, né, evidentemente que já deve ter sido feito. O fato aconteceu pela manhã, o corpo foi conduzido para a ML e no ML será feito, ou já foi feito o exame e deve constar no relatório final se ele estava drogado ou não, não é isso, Renato? Isso, se ele estava usando naquele momento, né, tinha usado drogas ou não. Agora, um fato interessante é que um dos filhos, o filho do Adailton, que é o marido da Dona Maria, né, tia do Juan, disse que havia sido detectado recentemente um grau de esquizofrenia no Juan. É claro que essa é uma informação extraoficial, nós não temos o boletim médico que detecta essa esquizofrenia, mas pelo fato da vida pregressa dele ter sido tão tumultuada nesse momento, a gente acredita que pode ser que exista sim esse grau de esquizofrenia com o Juan, principalmente para ele ter surtado da forma que surtou e ter cometido o crime que cometeu. Eu acredito que ele estava movido a algum efeito de droga, alguma coisa, porque não é possível que uma pessoa, né, por pior índole que tenha, né, seja capaz de uma crueldade tamanha, principalmente contra familiares. E como você relatou, contra a pessoa que o acolheu. Que o acolheu, isso. Né? Ou seria ele estaria em dependência química com drogas tendo sido utilizado, ou seria realmente um surto psicótico. E como você disse, César Cabral, o laudo do IML é quem vai revelar isso. Inclusive, nós agora à tarde tentamos buscar as informações sobre as despedidas das vítimas, né? Não tivemos essa informação, deverá provavelmente ser amanhã de manhã, o velório e o sepultamento. Porque, na verdade, o exame cadavérico leva um tempo, que é uma morte violenta, né? São 3, né? São 4 corpos. 4 corpos, Isso. 3 dos que foram assassinados e o do Juan, né? Que também morreu vítima do confronto com a polícia. Então, quer dizer, os 4 corpos para serem liberados, todos vítimas de uma situação, né, violenta, leva tempo para a perícia ser realizada, né? Leva tempo. Os corpos foram recolhidos por volta já das 10 horas da manhã. O corpo do Juan foi mais trabalhoso porque ele estava no telhado. Então precisou que a perícia chegasse, fotografasse o local do crime e somente depois o corpo de bombeiros que foi acionado pela Polícia Militar teve condição de subir, alçar equipamentos para poder retirar o corpo do Juan de cima do telhado. Renato, a polícia chegou a informar se teve o número de perfuração em cada vítima? Não, nós buscamos essa informação com o médico do SAMU, que foi acionado e que constatou os óbitos, e ele não disse sobre as perfurações, mas disse que foram locais fatais a perfuração. Pelo vídeo que circula na internet e eu consegui observar, eu notei, Renato, que o que me parece assim à primeira vista, apesar da distância do vídeo que foi filmado, do local que foi filmado, que ele portava uma faca na cintura.
Você conseguiu perceber isso? Não? Isso, aquele vídeo ali, inclusive, César Cabral, fui eu mesmo que foi você? produzi, que fiz no local. Quando eu cheguei no local, ele estava justamente ali naquele telhado. Tentando, inclusive, no vídeo dá para ver que há um poste em frente. E ele, em alguns momentos, tentou pular para esse poste, mas não era muito longe, né? Não conseguiu. Quando ele estava naquele momento andando de um lado para o outro em cima do telhado, eu comecei a filmar e a gente vê um elemento branco na calça dele, exatamente. que é justamente a faca que é justamente a faca que ele utilizou, que é uma faca peixeira, que ele utilizou para desferir os golpes de faca nas vítimas. Então aquele vídeo fomos nós. Logo depois dali, eu entrei no ar e depois que eu entrei no ar, por volta de 2 minutos que eu estava narrando o fato, ele foi tentar voltar para o quintal da casa, por cima do telhado, foi quando ele levou o tiro, um tiro forte, que deu um impacto forte no corpo dele. A gente viu, inclusive, desculpem narrar aos ouvintes que estão ouvindo, a gente viu, inclusive, o sangue explodir, né, dentro dele quando o tiro pegou. Ele se impactou para trás, a gente pensava que o corpo ia cair do segundo andar, mas não conseguiu cair. Ele, então, se ajoelhou e logo deitou, e ali ele morreu. Informaram se ele se planejou para praticar esse tríplice assassinato? Pelo que a gente observou lá, Heron Ribeiro, ele não teria planejado. Ele realmente acordou de manhã com surto. Ele estava dormindo na própria casa. Ele estava na casa e acordou com surto, já subiu e matou, inclusive a tia estava dormindo ainda. Então não parece ter sido planejado, mas a Polícia Civil, que esteve no local do crime, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que você conhece muito bem, Heron, a doutora Juliana Coforado e o doutor Cássio Viana estiveram no local. Eles certamente vão dizer como se deu a dinâmica do crime e da antecedência do crime, né? Justamente essa pergunta que você fez sobre essa organização para cometer esse crime, se foi premeditado ou não. Olha, são 17h30, faltando meia hora para as 18 horas. Renato Nogueira, uma participação especial e especialíssima para os ouvintes em termos de jornalismo, que é o grande carro-chefe da Rádio Jornal, que é o jornalismo da 91,3, relatando com detalhes, com riqueza de detalhes, todo esse fato lamentável que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira aqui em Aracaju. Agora eu vou chamar... Agora, só Cabral, me permita, o ponto de referência, né? O Euclides Figueiredo foi o local, que local mais ou menos ali? Deixa eu só fazer uma observação antes que eu não fale. E outra coisa também eu quero me questionar, o seu equilíbrio foi muito grande. Diante de tudo que estava acontecendo, eu ouvindo, senti uma segurança enorme do Renato Nogueira, que nem todo profissional, no momento desse, consegue transmitir o que está acontecendo com tal equilíbrio. Só um fato é que nós chegamos lá, inclusive antes dos familiares serem acionados. Então foi muito forte, e aí já partindo para a sua segunda pergunta, foi muito forte estar no ar, narrar com detalhe de riquezas o fato que aconteceu e ver naquele momento os parentes chegando, inclusive o filho da Dona Maria, a vítima. Então, nesse momento a gente precisa ser, como eu aprendi com você, Heron, também, a ser muito profissional, a tentar ter equilíbrio para que pudesse, porque naquele momento a gente não era o Renato, né? Nós estávamos fazendo o papel de repórter Renato Nogueira e a gente sabia que os ouvintes da rádio precisavam saber o que estava acontecendo com cuidado e cautela, até porque muitos ouvintes souberam do fato. E não fez oba-oba. Não, importante porque esse é a linha editorial que eu aprendi quando fui contratado da Rádio Jornal, né? Não fazer oba-oba. E aí muitos ouvintes, César Cabral e Heron Ribeiro, chegaram a partir de estarem ouvindo o programa em casa, naquele momento. Alguns ouvintes, o Kleber chegou lá, que era o churrasqueiro da churrascaria, é ouvinte da Rádio Jornal e soube através da nossa reportagem. Então é um fato que a gente precisa ter cuidado para que a gente tenha profissionalismo e não magoe. E a primeira pergunta sua foi... Sobre o ponto de referência. O ponto de referência é na Avenida Euclides Figueiredo, a casa fica no número 1455, muito próximo ao SESI, ali do bairro Santos Dumont, naquela avenida, uns 2 trechos antes do SESI do Santos Dumont. Nas mediações do SESI, ponto de referência. Isso, mas não sai agora não, porque eu vou chamar outro companheiro nosso, Roberto Silva, que tem mais informações sobre este lamentável acontecimento, que vai enriquecer essa matéria que está sendo vinculada aqui no Balanço Geral com exclusividade. 17h33, alô, Roberto Silva. Boa
tarde, César Cabral, Heron Ribeiro, também Renato Nogueira, e boa tarde para você, ouvinte do Balanço Geral, esse programa que domina a audiência na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Depois do relato do Renato Nogueira, nada melhor do que ouvirmos do delegado geral Tiago Leandro, que vai explicar, ele que também ficou surpreso com esse fato que chocou a população maracajuana e sergipana de uma maneira geral. Infelizmente, fomos surpreendidos, né, na madrugada de hoje, na manhã de hoje, um crime cometido no âmbito familiar, né, um jovem de 23 anos, dependente químico e com doenças psiquiátricas, né, segundo informações de familiares, ele teria esquizofrenia. Então, ele no momento do surto, ele rompeu a tornozeleira eletrônica, que ele estava usando já devido a um crime anteriormente em dezembro contra a esposa, a companheira, né, na Lei Maria da Penha, e ele, no surto com uma faca, acabou atacando seu próprio pai, né, o pai que teria recolhido ele das ruas no dia anterior, já que ele estava praticamente um morador de rua, atacou o pai, atacou também o padrasto e uma tia. E graças a Deus uma criança que presenciou todos os atos criminosos, ela conseguiu fugir da casa e pedir socorro. E no contexto dessa ocorrência, ele ainda de forma descontrolada, foi necessário o uso da força policial, ele veio a óbito, né? Então agora basta nós entendermos melhor através da cena do crime, né? As cenas são muito violentas, né? O ambiente da casa, as imagens são bem fortes, então para a nossa perícia poder detalhar mais a sequência das mortes, o que mais teria ocorrido, né, dentro da residência. A Polícia Civil agora nós vamos apurar, em primeiro lugar, a questão da saúde mental dele, né? Já requisitamos junto ao Instituto Médico Legal os exames toxicológicos, né, para saber o grau de entorpecentes que ele estava no momento, e ouvir demais familiares para podermos encaixar todos os fatos, né, e esclarecer todas as circunstâncias e o que provavelmente pode ter levado ele a esse ato tão insano, né, tão violento e tão abominável. É um crime dentro de uma residência, né? O pai acolhe um filho que está com dificuldade, né, dependência química, né? É uma realidade do Brasil, né? Muitas famílias, muitos pais têm filhos dependentes químicos, então o pai tentou ajudar o filho, mas infelizmente o filho, dominado por circunstâncias alheias, acabou tendo esse comportamento, né? E virou um serial killer dentro do seu próprio ambiente familiar. Não, isso que nos estranha, porque ontem populares falaram que ele estava perambulando pela rua já com uso de substância entorpecente, e o pai, né, quis acolher o filho. O pai quis acolher, então provavelmente ele possa ter alguma crise de abstinência, algo que o contrariou, né? Às vezes a família também não tem dinheiro para dispor toda hora para o jovem comprar um entorpecente, e isso pode ter sido um dos motivos que motivou ele a cometer esses assassinatos, né? Ele é um rapaz de 23 anos, né? Teria toda uma vida pela frente, mas infelizmente a droga acabou dominando a vida dele. Tá aí, portanto, o delegado Tiago Leandro falou, está falado. Vamos aproveitar também para ouvir o tenente-coronel Alisson Cruz, que é o Relações Públicas da Polícia Militar do Estado de Sergipe, a respeito do crime tríplice que tirou, portanto, o sossego da população aracajuana e sergipana. A Polícia Militar de Sergipe, por meio do 8º Batalhão, fez a primeira intervenção em uma ocorrência trágica que aconteceu na Avenida Euclides Figueiredo na manhã de hoje. Um indivíduo de 24 anos tirou a vida do próprio pai, da tia e do esposo da tia. Em seguida, empreendeu fuga para a casa vizinha e em cima do telhado, mesmo diante de toda a Polícia Militar de Sergipe, por meio do 8º Batalhão, fez a primeira intervenção em uma ocorrência trágica que aconteceu na Avenida Euclides Figueiredo na manhã de hoje. Um indivíduo de 24 anos tirou a vida do próprio pai, da tia e do esposo da tia.
Em seguida, empreendeu fuga para a casa vizinha e em cima do telhado, mesmo diante de toda a tentativa das equipes policiais de verbalização, de mediação, de rendição desse criminoso, até com o uso de armas de menor potencial ofensivo, infelizmente, o uso da arma letal teve que ser empregado para a tentativa de cessar a grave ameaça e o potencial agressivo deste indivíduo. E aí, portanto, também os esclarecimentos do Alisson Cruz, que é o Relações Públicas da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que esteve na ação que terminou também com a morte do homicida, que tirou a vida de parentes. Golpe tríplice, portanto, nesse crime, e depois ele terminou também sendo abatido em função do perigo que representava, segundo o próprio Alisson Cruz, que é o Relações Públicas da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Nós vamos ficando por aqui, dizendo que acompanharam essa matéria o Júlio César Pellegrino, o professor Augusto Pinto, Reinaldo Enfermeiro do USE, também o Pedro Dantas, ex-dirigente da CDF, e o Júlio César Pellegrino. Eu volto no segundo tempo com mais informações para você que se liga e assiste também no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva. São 17h40 agora na Jornal, faltando 20 minutos para as 18 horas. Nos despedimos, né, do Renato Nogueira, agradecendo. Parabenizar o Renato pelo excelente trabalho, o trabalho que está ao nível da Rádio Jornal e com equilíbrio, pela sensatez e, acima de tudo, o jogo de cintura ao vivo que ele ouviu com... Mesmo os representantes das autoridades policiais chegando ao local, ele ouvia com jeito, conseguiu a fala de quase todos lá, não foi, Renato? Verdade. Muito obrigado, Heron Ribeiro, muito obrigado ao César Cabral. Estou à disposição porque faço parte da casa, claro. E é para mim uma satisfação grande estar de manhã, de tarde e de noite. Qualquer momento que vocês me acionarem, estarei junto com vocês. E o nosso amigo Carlos Ferreira, de parabéns também. Imediatamente ele abriu espaço para o Renato, mostrando que é um profissional consagrado, é sensível às boas informações também, não é verdade, Renato? Isso, e quero dizer que aprendi com você, viu? Aprendo todos os dias. Eu como o senhor também aprendendo, né? Aprendo com o senhor. Obrigado, e qualquer coisa pode voltar a acionar, que estaremos à disposição. César e Heron, ao Luciano também, com essa informação que é triste, é trágica. A gente não pode deixar de afirmar, de pontuar que é uma tragédia para a nossa sociedade, é uma chaga para a nossa sociedade, mas que nós, no dever que devemos fazer, que é fazer com que o ouvinte entenda e saiba das notícias, estaremos à disposição, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde e um bom programa Balanço Geral. Renato Nogueira para o programa Balanço Geral. É com você, César e Heron Ribeiro. Valeu, amigo. Um abraço. O jovem Renato Nogueira. Valeu, Renato. Grande jovem abraço. Senhor, Renato Nogueira. E volte sempre, viu? Espero que a próxima participação sua seja com notícias melhores, né? Mas é a nossa função. Nossa missão realmente é essa, divulgar fatos bons e não tão bons quanto este, mas este é o nosso papel, esta é a nossa missão do jornalismo da Rádio Jornal. Olha, um grande abraço e ouça mais detalhes, claro, com certeza deve acontecer, porque a notícia ela não para, a cada momento surge fato novo, novos fatos amanhã no Espaço Livre do programa comandado pelo Carlos Ferreira, das 6 às 9. Balanço atualizado, né? Amanhã, com certeza, mais informações sobre esse episódio aqui na Rádio Jornal, no Espaço Livre com Carlos Ferreira e a participação de Renato Nogueira e toda a equipe do programa. Gente boa, vamos ao intervalo comercial. Grande abraço, hein, Renato? Volte sempre, viu, amigo? 17h42, faltam 18 para as 18, Cheron. É coincidência, né? Rapaz, é verdade. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos já com mais notícias aqui no Balanço Geral, abraçando... Ih, rapaz, esqueci o nome. Muita gente boa nos ouvindo. O Sargento Dório, o Sargento Valmir, entre outros sargentos. Marlon Feitosa. Eu estava tentando lembrar dele desde que Renato estava relatando aqui o episódio, que eu lembrando do Marlon Feitosa, que trabalha no Tribunal de Contas, que ele me encontrei com ele hoje pela manhã, Renato, foi ele que me deu essa notícia, né? Porque eu já tinha saído, não vi essa participação sua, hoje, coincidentemente, não vi a Rádio Jornal logo cedo. E quando eu cheguei nesse local que eu encontrei, ele disse, acabou com fato assim e tal, estava ouvindo pela Rádio Jornal, e eu passei na hora, estava um tumulto, tal, aquela coisa, mas ele também vinha ouvindo a Rádio Jornal.
Ele é ouvinte aqui da Rádio Jornal, por isso eu faço esse registro ao Marlon Feitosa, grande ouvinte da Rádio Jornal. Ouve a rádio das 6 até a meia-noite. Renato, todas as pessoas que mantiveram contato com esse seu amigo aqui disseram, tomei conhecimento pela Rádio Jornal, todas as pessoas. Vamos lá, vamos ao intervalo comercial, voltamos já com o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total.